Bom, pessoal, então bom dia. Hoje a gente vai estudar análise combinatória e combinação simples, né? Dando continuidade aos assuntos que a gente tem visto na área. Bom, mas antes de a gente começar de fato com a matemática, eu queria passar para vocês um vídeo que tem relação com a matéria que vocês estão estudando agora em geografia, que fala sobre os níveis políticos do Brasil, principalmente sobre o poder legislativo, tá? Então vamos lá. O legislativo é o poder que se envolve mais diretamente com as leis, justamente porque elas são as ferramentas de trabalho dele. O que ele faz é escrever leis novas e modificar as antigas. Afinal, o mundo muda e as leis também precisam mudar. Além disso, o legislativo também vota a aprovação de uma lei nova ou a modificação de uma antiga. Agora, o processo pelo qual uma lei passa até ser aprovada e entrar em vigor é um pouco diferente dependendo da esfera. Nas esferas municipal e estadual, quem opera o legislativo são os vereadores e deputados estaduais, respectivamente. Não tem muito segredo, pois via de regra, tudo é criado, discutido e votado dentro das câmaras e assembleias. No caso da esfera federal, é um pouco diferente. Os responsáveis por criar as leis são tanto os deputados federais quanto os senadores. E juntos, eles formam o Congresso Nacional. O legislativo também é responsável por fiscalizar a si mesmo e ao executivo. Ou seja, caso alguém do executivo esteja fazendo alguma coisa errada, é pro legislativo que ele tem que prestar contas. É o que acontece, por exemplo, nas CPIs. Então, João, basicamente é isso que o legislativo faz. Claro, nunca só isso. O que eu aconselho a você que vai votar é dar uma pesquisada no site do governo para entender bem como as coisas funcionam. Explicam até como o cidadão pode propor as próprias leis. Bom, então, isso vocês já tinham visto em geografia, né? Como é que funciona o poder, principalmente o poder legislativo, que a gente vai falar mais agora. Mas o que eu queria falar é a questão matemática envolvida com isso, né? Então eu separei uma situação envolvendo a CPI, como a gente já tinha falado, como tinha falado no vídeo, e eu queria analisar com vocês. Vamos lá. Bom, na CPI, a gente tem lá sempre um presidente, um vice-presidente e um relator. E muitos deputados se candidatam a isso. Mas no caso hipotético que a gente tem aqui, digamos que 5 candidatos se apresentaram para disputar essas 3 vagas, né? Então a gente já aprendeu lá atrás, no princípio da contagem, que a gente simplesmente vai fazer uma conta simplesinha de 5 candidatos é o que eu tenho para presidente. No momento que eu escolho o presidente, sobram 4 para serem os vice-presidentes. Bom, e aí se eu já escolhi esses 2, sobram então 3 para ser relatores. Bom, aí eu multiplico 5 vezes 4 vezes 3 e eu vejo então que são 60 possíveis combinações que a gente tem para formar essa parte, digamos assim, poder que manda dentro da CPI. Bom, mas se eu tivesse uma outra situação, a situação em que eu tenho um grupo de trabalho dentro da CPI em que os deputados eles desempenham a mesma função. Os 3 se juntam, estudam alguma matéria, algum trâmite dentro da CPI e eles então vão dar algum parecer. Bom, se eu tenho que escolher esses mesmos 3 deputados, mas agora através de 5 candidatos que vão desempenhar então possivelmente a mesma função, o que eu tenho que pensar é o seguinte: bom, se eu escolher o Paulo, o José e a Ana como deputados, dá no mesmo de eu escolher a Ana, o José e o Paulo, ou escolher o José, o Paulo e a Ana. Porque mudando a ordem dos deputados, na verdade não muda nada, porque eles não têm funções diferentes dentro dessa comissão, desse grupo de trabalho, né? Então eu vou fazer, a princípio, o mesmo cálculo que eu fiz antes. Se eu tinha lá para a primeira cadeira, primeiro deputado, 5 opções, para o segundo eu vou ter 4, porque eu já escolhi um para ser o primeiro, e depois eu vou escolher 3, um dos 3 que sobraram. Bom, e aí multiplicando isso tudo, dá aqueles 60. A diferença de agora é que eu tenho essa permutação. E esses 6 casos, na verdade, que eu vou ter aqui, da permutação 3 fatorial, que dá 6, esses 6 casos eles representam a mesma situação, porque os deputados, eles, na verdade, não têm funções diferentes. Então, o que eu vou fazer é dividir por 3 fatorial. Então, esse produto que eu tinha, eu divido por 3 fatorial, e isso vai dar, então, 5 vezes 4 vezes 3, lembrando que o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, corto 3, corto 4, sobra 2, então eu vou ter 10 possíveis comissões, tá? Então são 10 possíveis comissões que eu elaboro com esses 5 candidatos se candidatando para 3 vagas, e no caso que eles desempenham a mesma função, tá? Bom, uma definição mais formal de combinação é essa: dado um conjunto A, com N elementos distintos, a combinação dos N elementos tomados P a P é qualquer subconjunto de A com P elementos. Isso aqui é uma matemática que às vezes complica, mas na verdade está escrito exatamente o que a gente fez. A gente vai escolher P elementos dentro de um conjunto de N elementos. E esses P elementos, então, a gente escolhe dessa forma como a gente fez o cálculo. Agora, repara que esse cálculo é aquele cálculo mais inicial que a gente aprendeu lá em princípio da contagem, mas a gente pode elaborar um pouquinho mais ele. Bom, como assim? A gente calculou
fazendo 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3 é o produto que lembra um pouco o 5 fatorial, porque o 5 fatorial ele é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? A diferença é que tem esse 2 e esse 1 aqui. Mas se eu dividir isso por 2 vezes 1, ou seja, 2 fatorial, eu corto 2 e aí vai ficar exatamente o mesmo produto. Bom, então, na verdade, isso aqui seria igual, então, quando eu colocasse aqui 2 fatorial. Mas se eu observar lá no problema, eu tenho 5 candidatos para 3 vagas. Esse é o meu N, esse é o meu P. Então, esse 5 menos esse 3 vai dar justamente o 2 que eu quero como fatorial. Então, eu vou colocar aqui 5 menos 3 fatorial, né? Entre parênteses. Porque aí eu vou ter exatamente o produto 5 vezes 4 vezes 3. Ok? Então, esse cálculo daqui, ele é um pouquinho mais sofisticado, mas na prática ele está levando ao mesmo lugar. Bom, nessa situação aqui, a gente vai escolher os 3 deputados que vão desempenhar a mesma função, então não tem essa diferenciação. Logo, o que a gente precisa é fazer um cálculo bem semelhante ao que a gente fez antes. É o mesmo 5 vezes 4 vezes 3, com a diferença de que agora ele está dividido pelo 3 fatorial. Bom, e aí lembrando, o 5 vezes 4 vezes 3 lembra o 5 fatorial, a permutação, que na verdade é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, como isso está sobre 3 fatorial, o que eu tenho que fazer para essa fração, né, esse produto dividido por esse, ficar igual a esse, é acrescentar aqui um 2 fatorial, né? Um 2 vezes 1. Deixa eu colocar igual ao do outro ali. 2 vezes 1. Mas 2 fatorial, como a gente viu nessa situação aqui, é o 5 menos o 3. Então, esse 5 menos o 3, eu vou colocar aqui como 5 menos 3 fatorial. E aí eu multiplico isso pelo 3 fatorial. Sem problemas. Bom, e aí o que acontece? Essa, digamos, como eu falei, é a forma mais sofisticada, mas que a gente pode generalizá-la, né? Como é que a gente generaliza? A gente olha aqui, se eu chamar o 5, na verdade, de n, para um n genérico, eu vou substituir aqui o 5 pelo n, o meu p é o 3. Então, aqui vai ser n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Então, isso está dizendo para mim que sempre que eu tenho de um conjunto de n elementos que escolher p elementos, eu vou ficar com n fatorial dividido pelo fatorial, né, da permutação aqui dos p elementos que eu escolhi, vezes o fatorial da diferença entre o n e o p. E isso daqui é justamente a fórmula que a gente usa para calcular a combinação de p elementos, n elementos tomados p a p. Bom, essa é a fórmula básica que a gente usa bastante combinação. Lógico que você não precisa usar essa fórmula, como a gente sempre trabalha, né, tentando evitar um pouco as fórmulas, tentando compreender um pouco melhor como funciona a matemática por trás, vocês sempre podem utilizar dessa metodologia lógica de você usar a princípio da contagem e depois lembrar de dividir pela permutação. Mas em problemas maiores, às vezes é interessante que a gente dê um foco, dê uma agilidade para a nossa resolução. Então está aí a fórmula da combinação. Bom, esse caso é diferente desse, muitos autores chamam esse caso de arranjo, mas outros também não gostam dessa terminologia, eu também não gosto. Eu acho que a gente pode trabalhar sempre com combinação e lembrar de multiplicar pela permutação para chegar nesse caso aqui. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Hoje a gente foca na combinação. Agora então eu deixo vocês com os exercícios, vocês vão tentar identificar dentro desse meio político também o que é N, o que é P, ou seja, o que é o conjunto total de elementos, o que é o conjunto parcial desses elementos que vocês vão escolher para fazer o subconjunto, e aí vocês vão então depois calcular ou por aqui, então, ok? Então, mãos à obra. Até logo.